Mercado eleva mais uma vez a projeção para crescimento da economia em 2022. Roberto Jefferson começa a cumprir prisão em presídio do Rio. A audiência de custódia está prevista para hoje. E você vai ver também. Faltam 6 dias para o segundo turno. Além do presidente, 12 estados também escolhem seus governadores. Guerra na Ucrânia completa 8 meses e sem perspectiva de acordo de paz. Rishi Sunak é o novo primeiro-ministro do Reino Unido. E ainda, neste domingo foi comemorado o Dia do Aviador. E para celebrar a data, nossa equipe de reportagem foi conhecer mulheres que estão dominando o mercado da aviação. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h em ponto pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Mais uma semana que começa, não é? E que ela seja abençoada aí para todos nós, Com né? Com certeza para todos nós. Uma ótima tarde para você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. O mercado aumentou a projeção para o crescimento da economia neste ano. E na penúltima reunião do ano do Copom, a previsão é que a taxa de juros se mantenha sem alteração. O mercado financeiro aumentou a previsão para o crescimento da economia brasileira neste ano, passando de 2,71% para 2,76%. A estimativa está no Boletim Focus do Banco Central. Já para o próximo ano, a expectativa para o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, é de crescimento de 0,63%. A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação do país, variou para baixo, de 5,62% para 5,6% neste ano. Essa é a 10ª redução consecutiva na projeção. Para 2023, a estimativa de inflação ficou em 4,94%. Essa semana tem a penúltima reunião do ano do Comitê de Política Monetária do Banco Central para discutir possíveis mudanças na Selic. Mas o mercado financeiro espera que a taxa seja mantida e encerre o ano nos mesmos 13,75%. Para o fim de 2023, a estimativa é de que a taxa básica caia para 11,25% ao ano. Quando o Copom diminui a Selic, a tendência é de que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo. Ao mesmo tempo, reduz o controle sobre a inflação. E cerca de 470 mil contribuintes que caíram na malha fina e acertaram as contas com o fisco vão receber cerca de 800 milhões de reais. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao lote residual do Imposto de Renda à Pessoa Física de outubro. O pagamento vai ser feito nesse próximo dia 31, na conta informada na declaração. Caso o contribuinte não esteja na lista, deve entrar no Centro Virtual de Atendimento e tirar o extrato da declaração. Se verificar alguma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. Com a melhora da pandemia, aumentou o fluxo de turismo internacional. As viagens ficaram mais frequentes e os gastos também cresceram no ano. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo informou que de janeiro a julho deste ano, os brasileiros gastaram 7 bilhões de dólares nas viagens ao exterior. Já os estrangeiros que visitaram o Brasil deixaram 2 bilhões e 700 milhões de dólares no país. Esses são os melhores resultados do período desde 2019. Os números crescentes demonstram a recuperação do turismo. Só em agosto, o setor somou mais de 34 bilhões de reais em volume de receitas, aumento de mais de 20% em relação ao ano passado. E vários fatores explicam esse crescimento, entre eles o resgate em relação ao período pré-pandemia e a demanda reprimida. Agosto também foi um mês de saldo positivo nas vagas formais de trabalho criadas pelo turismo, com mais de 23 mil vagas, cenário observado desde maio de 2021, em uma busca pelos postos fechados nos primeiros meses da pandemia. E a expectativa é que entre dezembro e janeiro deste ano, o turismo abra mais 158 mil vagas, fechando esse ano com um saldo de 309 mil postos de trabalho.
E mudando de assunto, a Polícia Federal realiza mais uma operação contra o tráfico internacional de drogas. Entre os suspeitos de envolvimento na organização estão empresários ligados à aviação agrícola, advogados e integrantes de uma facção. Essa é a segunda fase da Operação Manifeste para desarticular uma organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas. A Polícia Federal cumpre mandados de prisão preventiva em Uberlândia, Minas Gerais, e de busca em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, além da apreensão de 3 aviões. A Polícia Federal também realiza o bloqueio de imóveis e dinheiro da organização e mais a arrecadação de outros bens em poder dos criminosos. Entre os envolvidos estão empresários ligados à aviação agrícola, advogados, pilotos e integrantes da facção. Os investigados devem responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A Operação Manifeste começou em dezembro de 2020, após um acidente aéreo. A organização mandava cocaína para o interior do país, usando a rota Bolívia-Paraguai-Brasil, a partir de aviões para transporte da droga. Na primeira fase, 11 pessoas foram presas e 30 mandados de busca foram realizados. A Justiça já bloqueou 15 milhões de reais em imóveis e dinheiro dos envolvidos. Apreendeu 8 aeronaves, 12 carros, além de armas e munições. O ex-deputado Roberto Jefferson está preso em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, desde a madrugada. E ele deve participar de uma audiência de custódia hoje, por volta das 4 horas da tarde. No domingo, ele resistiu à prisão e atacou os policiais com o uso de granadas e mais de 20 disparos. Cerca de 14 horas depois de ter recebido voz de prisão da Polícia Federal, Roberto Jefferson, enfim, chegou ao presídio. O ex-deputado reagiu a tiros e granadas contra policiais federais que foram ao comendador Levi Gasparian, no interior do Rio de Janeiro, para cumprir um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na chegada dos agentes da PF, por volta das 11 horas deste domingo, Jefferson jogou 3 granadas e deu tiros de fuzil. 2 agentes foram feridos. A PF revidou o ataque, mas não invadiu a casa do ex-deputado. Inicialmente, Moraes tinha expedido o mandado de prisão contra Jefferson por ele ter violado medidas da prisão domiciliar, como usar as redes sociais, receber visitas, conceder entrevista e compartilhar fake news que atingem a honra e a segurança do STF. Mas depois, o ministro mandou prendê-lo em flagrante sob a acusação de tentativa de homicídio. Foram 8 horas desrespeitando a ordem do Supremo até a rendição às 7 horas da noite. E vamos falar agora de eleições, porque faltam 6 dias para o segundo turno, que vai acontecer agora nesse próximo domingo, dia 30 de outubro. Além do presidente, 12 estados ainda devem escolher o governador. Todo o Brasil volta às urnas no domingo para escolher quem vai ser o presidente da República pelos próximos 4 anos. Em 12 estados também vai acontecer o segundo turno para governador. São eles: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Rondônia. A ordem de votação é: primeiro o voto para governador, depois para presidente. No exterior, os eleitores vão votar apenas para presidente. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão acontece até esta sexta-feira. As propagandas pagas em imprensa escrita também ficam proibidas depois desta data. É também o último dia para que sejam realizados debates entre os candidatos. Já o sábado é o último dia para a propaganda eleitoral, em carros de som e alto-falantes até às 10 da noite. Também é o último dia para a distribuição de material gráfico e realização de carreatas e caminhadas. No dia da eleição, não é permitido levar para a urna o aparelho celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer outro dispositivo que possa comprometer o sigilo do voto. A Constituição determina que o voto deve ser secreto, pessoal e intransferível. O assédio eleitoral é tipificado em lei como crime. Os mesários podem reter os equipamentos eletrônicos enquanto o eleitor estiver votando. Para todos os alfabetizados entre 18 e 70 anos, o voto é obrigatório no Brasil.
Ao deixar de votar, por qualquer motivo que seja, é preciso apresentar uma justificativa para a ausência. E antes do intervalo, vamos falar do tempo. As chuvas fortes que atingiram o país nesse final de semana devem continuar intensas nos próximos dias. Existem aí alertas do Instituto Nacional de Meteorologia ativos para pelo menos 8 estados do Norte, Centro-Oeste, Nordeste e também para o Distrito Federal. Agora vamos fazer um giro em algumas capitais para ver como está o tempo nesse momento. A gente começa falando de Goiânia. Por enquanto, o dia por lá segue lindo, como você vê aí na sua tela, e ensolarado. Nesse momento, a cidade registra 28 graus, mas fica o alerta. Tem previsão de chuva ainda hoje na cidade. Outro lugar que deve enfrentar chuva é Salvador. Vamos ver como está o tempo por lá? Olha só, bem diferente de Goiânia. Muitas nuvens carregadas estão sobre a cidade e, por conta disso, tem previsão de chuva forte a qualquer hora do dia. Salvador registra nesse momento 27 graus. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos ao vivo lá fora com a câmera 10. O tempo segue firme por aqui. Algumas nuvens carregadas ainda devem permanecer na capital, só que o risco de chuva para essa segunda-feira é mínimo. De volta comigo, a capital paulista registra nesse momento 24 graus. E veja a seguir, Rishi Sunak é o novo primeiro-ministro do Reino Unido. E ainda, neste domingo foi comemorado o Dia do Aviador. E para celebrar a data, a nossa equipe de reportagem foi conhecer mulheres que estão dominando o mercado da aviação. Nós voltamos já! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h14 pelo horário de Brasília. E como hoje é segunda-feira, Paty, hoje é dia de falar do quê? De esportes. Isso mesmo. E quem está aqui conosco é o nosso comentarista Leonardo Félix. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Daniela e a todos que nos assistem aqui na HIT. Hoje vamos começar falando da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida do Palmeiras já está com a contagem regressiva, hein? O Verdão venceu o Avaí no Allianz Parque e, com mais 3 vitórias, poderá soltar o grito de campeão. O placar foi de 3-0 para o Alviverde Paulista. O Gustavo Scarpa fez de pênalti, o Dudu marcou um golaço e o Vanderlan fechou o placar, dando nova vitória para o líder. Agora o Palmeiras tem 71 pontos, 10 à frente do Inter, o vice-líder, que deu mole, né? O segundo colocado deu mole e só empatou com o Curitiba e se distanciou da taça. O Coxa e o Colorado ficaram no 1-1 no Couto Pereira. Os paranaenses abriram o placar com o Luciano Castan de cabeça e o gol gaúcho também foi de cabeça, marcado pelo Vitão. E na luta por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, o Corinthians superou a tristeza pela perda da Copa do Brasil e bateu na Vila Belmiro o Santos. Roger Guedes arrancou e tocou entre as pernas do goleiro João Paulo, marcando o único gol do jogo já no finzinho. O Timão agora é o 4º colocado com 57 pontos, com um jogo a menos. E outra equipe que briga pela Liberta é o Fluminense, que buscou empate com o Botafogo no Maracanã. O Glorioso saiu na frente com o Eduardo no primeiro tempo. O Jefinho, com um belíssimo gol, marcou na etapa final. Mas o tricolor carioca igualou o placar com o Ganso de pênalti e o Matheus Martins. O Flu tem 55 pontos e está na 5ª colocação. Agora a gente muda de assunto e fala de Copa do Mundo. Chegou a hora do Boletim Esquenta Catar com informações e curiosidades do Mundial. Você sabe como funciona o tratamento de água lá no Catar? Bem, o país é muito quente, com temperaturas na casa de 50 graus, com calor escaldante, e fez até a Copa do Mundo mudar de época. Mas você já parou para pensar como uma nação que registra apenas 10 dias de chuva durante o ano consegue água potável? O recurso hídrico é captado no mar e a água passa por um processo que retira o sal em sistemas de osmose reversa. Nas diversas etapas de tratamento, a água passa por usinas onde o sal é separado, tornando possível o consumo humano. Em um clima desértico, a agricultura não é muito desenvolvida e, para abastecer a população, o Catar importa quase todo o alimento que é consumido no país. É isso aí,
Faltam 27 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Eu fico por aqui, volto na próxima segunda-feira com mais informações dos esportes aqui no Toda Hora. É isso aí, Léo. Todo mundo na contagem regressiva. Até a próxima semana. Até lá. E eu sigo com destaque internacional. Nessa segunda-feira, a guerra na Ucrânia completa 8 meses. E nos últimos 30 dias, o mundo tem acompanhado uma escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia, com a anexação e a retomada de territórios, uma intensificação nos bombardeios e a constante ameaça do uso de armas nucleares. Faz 8 meses, pouco mais de 240 dias, que o mundo assiste os ucranianos resistirem bravamente às investidas russas pelo domínio de seus territórios. O conflito no leste europeu ganhou novos contornos após a destruição da Ponte da Crimeia e da anexação considerada ilegal pela comunidade internacional de 4 regiões ucranianas. Foi a partir do ataque à ponte tida como um símbolo da reconstrução russa que Moscou intensificou os bombardeios a Kiev com o uso de drones suicidas. A estratégia russa está focada principalmente em atingir infraestruturas importantes à medida que a Ucrânia adentra o inverno. Nessa segunda-feira, a vice-ministra das Relações Exteriores ucraniana, Emin Zepar, afirmou que 90% da infraestrutura de energia eólica e entre 40% a 50% de sua infraestrutura de energia solar foram destruídas com os recentes ataques com drones e mísseis de cruzeiro. Em sua publicação nas redes sociais, ela apontou que o objetivo de Moscou é criar uma crise energética no país e pediu para que os países aliados mandem ajuda para que eles consigam proteger os céus ucranianos. Ao atingir usinas termoelétricas, subestações de eletricidade, transformadores e oleodutos, as forças russas acabam impactando diretamente na capacidade dos ucranianos de acessar energia, água e internet. Só no sábado, mais de 1,5 milhão de lares ficaram sem luz. Estima-se que o presidente russo, Vladimir Putin, tenha tomado entre 15% e 20% do território de Volodymyr Zelensky após os referendos que resultaram em novas repúblicas autônomas nas cidades de Donetsk, Lugansk, Zaporízhia e em Kherson, num processo que foi considerado ilegal e que não teve o reconhecimento da OTAN, da ONU ou dos países do Ocidente. Nesta segunda-feira, em Kherson, as forças russas de ocupação disseram que estão criando uma espécie de milícia e, para isso, estão convocando homens que optarem por permanecer na região por vontade própria para lutar no grupo paramilitar contra a Ucrânia. Segundo especialistas, a chegada do inverno pode ser determinante para o conflito, uma vez que a Europa já não conta mais com estoques de gás e com as reduções do fluxo de energia e de gás, a situação só se agravará, pois as temperaturas mais frias exigirão maior demanda por gás de cozinha e para aquecimento. A expectativa é que as baixas temperaturas levem a uma diminuição do apoio de potências econômicas. A Rússia afirmou hoje que a Ucrânia entrou na fase final para a fabricação de sua bomba suja, uma ameaça que Moscou menciona desde o domingo e que aliados ocidentais de Kiev rebatem com firmeza. Em um discurso ontem à noite, Volodymyr Zelensky disse que a acusação era um sinal de que Moscou estava planejando tal ataque e que culparia a Ucrânia. E o Reino Unido tem um novo primeiro-ministro. Rishi Sunak, o ex-ministro das Finanças, assume o cargo por unanimidade. Sem concorrência, Rishi Sunak foi anunciado como novo primeiro-ministro do Reino Unido nesta segunda-feira, após alcançar a maioria dos votos nas eleições internas do Partido Conservador. Também participava da disputa a líder da Câmara dos Comuns do Parlamento, Penny Mordaunt, mas ela não conseguiu o mínimo de 100 apoiadores que era necessário e retirou a sua candidatura minutos antes do anúncio. Descendente de indianos, Rishi Sunak é o terceiro primeiro-ministro a comandar o Reino Unido em menos de 2 meses. Com 42 anos, ele também se tornou a pessoa mais jovem a assumir o cargo no país em 2 séculos. Sunak, que construiu a sua carreira no setor bancário, foi ministro das Finanças do Reino Unido e também possui experiência no combate a crises econômicas no país. Antes de assumir oficialmente o cargo de primeiro-ministro, Sunak precisa ser convidado pelo monarca britânico, Rei Charles III, mas esse procedimento é considerado apenas uma formalidade. O novo chefe de Estado deve enfrentar agora grandes desafios,
como presidir o Partido Conservador e trabalhar na reconstrução fiscal do país, que vive uma das piores crises econômicas dos últimos 40 anos. A economia da China registrou um crescimento de 3,9% no terceiro trimestre deste ano. Os dados oficiais foram divulgados nesta segunda-feira, após ter sido adiado por conta do Congresso do Partido Comunista. O resultado superou as previsões dos analistas, mesmo diante da desaceleração provocada pelas restrições da pandemia da Covid-19. O resultado do Produto Interno Bruto, publicado um dia depois da reeleição de Xi Jinping como secretário-geral do Partido Comunista, aconteceu com 6 dias de atraso em relação à data prevista. O governo chinês adiou a divulgação dos números sem apresentar um motivo ou anunciar a data de publicação. Um painel formado por 12 analistas consultado pela AFP calculava um crescimento de 2,5% em ritmo anual entre julho e setembro, período afetado pela política de Covid-0 do governo chinês. Ao contrário de outros países que optaram por conviver com o vírus e eliminar as restrições, a China prossegue com uma política de saúde com pouca flexibilidade para combater a Covid-19. As medidas, que incluem com frequência o fechamento temporário de empresas e fábricas de produção, afetam a atividade econômica e os deslocamentos, o que também derruba o consumo. No segundo trimestre deste ano, o país cresceu apenas 0,4% em ritmo anual, o pior resultado desde 2020. O presidente chinês Xi Jinping descartou qualquer esperança de retorno à vida normal e reafirmou durante o Congresso do Partido Comunista a manutenção da política de Covid-0. O resultado oferece uma visão incompleta da conjuntura, já que é calculado apenas para os núcleos urbanos e exclui milhões de trabalhadores das zonas rurais. Muitos economistas consideram que a China vai ter dificuldades para alcançar a meta de crescimento de 5,5% em 2022. Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes nós temos uma homenagem, né, Dani? Nesse domingo foi comemorado o Dia do Aviador. E para celebrar a data, nossa equipe de reportagem mostra como as mulheres estão dominando o mercado da aviação. Apesar de ainda representarem a minoria entre os pilotos, o número de mulheres no comando de aeronaves cresceu de forma significativa nesses últimos anos. Vamos acompanhar na reportagem especial da Maria Clara Leite. Aqui, o voo é comandado por ela. A gente vai fazer então o nosso voo Guarulhos-Confins, a gente está alternando o Galeão. Leor já tem 46 anos de idade e 23 de carreira na aviação. Ela é uma das mulheres que inspira e encoraja aquelas que buscam chegar ao mesmo destino. Assim, inacreditável, né? Primeiro porque é um cargo importante, de muita responsabilidade. E depois que eu jamais imaginei ser comandante de jato, né? Piloto comandante do Airbus 320 da Latam, Leor já tem 12 mil horas de voo. Entre viagens nacionais e internacionais, enfrentou muitas turbulências, mas não só por causa do mau tempo. Mãe na adolescência, a comandante revela que precisou contar com o apoio da família para unir maternidade e profissão. E hoje tem no filho um fã. Para ele, tipo, se eu pensar em parar, ele já uma vez eu pensei, eu acho que eu vou parar. Ele, mãe, tá louca? Nunca. Você não parou por mim, você não vai parar por ninguém, entendeu? Há alguns anos atrás, o comum era ver mulheres aqui como comissárias de bordo. Um lugar até então dominado por elas. Mas de uns tempos para cá, esse cenário mudou e a mulherada tem decolado cada vez mais daqui, do cockpit. Segundo o último levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, o número de mulheres nessa profissão cresceu 64%. Tomadas de decisão, assertividade, conseguir liderar uma equipe, liderar uma aeronave. Então, são alguns quesitos onde a gente percebe, nesse crescimento nos últimos anos, que não há diferença, independente de sexo, coisas do tipo. A gente nos apega à preparação do profissional. E a gente percebe que a mulher, independente se é homem ou mulher, elas estão preparadas para trabalhar conosco. Uma percepção que alcança cada vez mais mulheres. Vide a procura delas por esta palestra voltada a quem aspira à profissão piloto. A gente está podendo hoje, com esse evento que teve aqui na companhia, mostrar um pouco da carreira, mostrar que é possível, que é viável,
que se quiser, se for atrás, se correr atrás, a oportunidade vai acontecer. E aqui a empresa a gente é bem recebida e eu acho que é isso, a gente tem que fomentar a área. Nos Estados Unidos já existe uma falta de pilotos, né? Futuramente no Brasil vai acontecer, porque há uma migração natural das pessoas que querem morar fora, talvez. Mas o mercado está aberto, eu acho que é uma boa hora para começar. Tripulação, estamos próximo à decolagem. Muito bacana. E depois dessa matéria, né, Dani? Não tem como não decolar, não é verdade? É muito bacana ver cada vez mais mulheres conquistando espaço, né? Num lugar que era tão masculino. Verdade. Olha, essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Não esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações para você. Uma ótima tarde e até amanhã.